gente linda, tudo bem com vocês? Pessoal, eu tô aqui hoje, pensando, né, quanto tempo que eu fiquei sem gravar nada pra vocês e eu não posso deixar, né, de pedir desculpa a vocês, é porque tem sido muito agitado pra mim, muito corrido essas semanas, essas épocas, né, final de ano é sempre muito corrido. Porém, gente, eu voltei aqui pra falar com vocês, eu tenho algo muito legal pra falar com vocês. E na casa que é uma história, mas é verídica, tá? E assim, mas primeiro, gente, além de pedir desculpas a vocês pela demora, né? Eu queria saber, né, como que foi o início do ano, como que tá sendo o início do ano, como que vocês estão, como que vocês passaram aí a virada do ano. E aí, sem mais delongas, vamos lá. Aqui, pessoal, vocês conhecem a história do velcro? Sabe esse velcro aqui? Esquece o cartãozinho, tá, gente? Tô falando do velcro. Sabe o que é velcro? É esse daqui, tá? Deixa eu ver aqui. Vocês conseguem entender? Aqui, tá vendo? Ele tem um negocinho assim. Enfim, depois eu mostro melhor pra vocês, eu explico melhor pra vocês. Mas eu acredito que vocês conheçam a história do... não sei a história, né? Mas vocês conheçam... Eu acredito que vocês conheçam o velcro. Bom, essa história, ela é muito interessante porque ela vai falar de um rapaz, de um homem, na verdade, e ele, quando era criança, ele ia pra escola, ele ia pra escola e chegava atrasado, porque ele antes, no caminho, ele voltava cheio de carrapicho e ele ficava na porta da escola lá, antes de entrar, tirando aqueles carrapichos todo, né? E ele tirava um por um e ele ficava... e a professora, quando via ele, reclamava pela demora. Aí muitas das vezes tirava ponto e ele perdia matéria, perdia muita coisa por conta do atraso, né? E isso era todos os dias, então ele ficava chateado. Quando ele chegava já reclamando por causa dos carrapichos que ficavam tudo grudado na calça dele. E ele ficava indignado porque ele ia ter que chegar atrasado novamente todos os dias e ouvir bronca da professora por causa disso. Um belo dia, veio, eu não sei o nome dele, que eu não me lembro agora, mas é um morador de um outro país e ele veio pro Brasil. E nessa passagem aqui no Brasil, ele conheceu o carrapicho. Ele olhou, o carrapicho grudou também na roupa dele. Ele ficou indignado. Ele não ficou indignado, ele olhou aquele carrapicho, pegou aqueles dois negocinhos e viu que um grudava no outro. E ele falou, nossa, isso aqui é curioso, interessante. Ele juntou todos aqueles carrapichos e levou pro país dele. Quando ele levou lá pro país dele, ele fez uma análise sobre o carrapicho, né? Ele fez uma pesquisa, levou para um laboratório. Aí ele começou a analisar todos os carrapichos, como que funciona, como que aquilo dali gruda. E nisso, ele vai descobrir, nesse laboratório, ele vai descobrir que aquele carrapicho funciona, gruda porque são vários fiapinhos, como que eu posso dizer assim, vários espetinhos, né, nele. Então, um menorzinho, um maiorzinho, aí assim, com essa variedade de tamanho, eles acabam segurando os outros carrapichos também, né, e grudando nas coisas. Gruda na roupa, ele gruda assim nas coisas com muita rapidez, então... E às vezes, quando é na roupa, né, machuca, né? Não sei se você já viu o carrapicho, gente. E eu também reclamava, tá? Vou ser sincera pra vocês. Porque ele espeta, né? É tipo espinho, né? Aí são vários espinhozinhos assim, grudado nele. E espeta, e machuca, né?
Então eu também reclamava. Mas ele, eu não sei dizer se é realmente americano, mas esse homem, ele quando observou isso, ele viu que esses pequenos espinhozinhos ali nele faziam com que grudasse nas coisas. E ele descobriu que era através disso que ele poderia fazer uma coisa simples funcionar. E aí ele descobriu, né, através do, como que é o nome? Acabei de falar. Do carrapicho, ele descobriu o velcro que eu falei pra vocês. E é por isso que o velcro é assim, tá vendo? Eles têm vários, várias pontinhas assim, são essas pontinhas aqui. Eu vou mostrar pra vocês agora. Tá vendo aqui, ó? Ela gruda, ó. 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 Viu, gente? Então foi por causa disso que ele descobriu o velcro e aí passou a fazer sandálias e as sandálias a velcro, gente. Foi um homem muito bem sucedido da história por causa de um pequeno negocinho que as pessoas sempre olharam com desprezo e menosprezo, né? Ele passou a olhar com os olhos diferentes, é, com os olhos de empreendedor, e ele passou a ser um multimilionário por causa de uma coisa que ninguém gostava. E aquele rapaz que contou essa história pra gente, ele falou que era pra ele ser o dono do velcro, porque eles conhece o velcro desde a da infância dele, né? Por causa do conhece o velcro, não conhece o carrapicho desde a infância dele, só que ele nunca parou para pensar que um simples negocinho poderia fazer uma grande coisa e poderia mudar a história dele. Às vezes a gente faz igual esse homem. A gente não passa para olhar as situações e as coisas com outros olhos. Mas quem para, observa e analisa vive muito melhor, porque ela entende coisas que lá atrás ela não entendia, vê coisas de forma diferente, passa a ver melhor as coisas, reclamar menos, observar mais, ser mais grato e as coisas podem mudar totalmente, né? Então, essa diferença de não observar, reclamar e jogar fora é uma grande diferença para quem observa, analisa e guarda. Eu tô falando isso nessa situação, tá, gente? Nesse contexto, nessas duas comparações. Porque às vezes a gente deixa de observar as coisas, de fazer análises, de pensar realmente, né? Tem coisas que vai ser boa pra gente, que vai ser boa pro nosso futuro se a gente olhar de uma forma empreendedora ou de uma forma em outro contexto, assim, um contexto de que tem um propósito na nossa vida para as coisas acontecerem, um contexto de que olhar com os olhos bons de que as coisas podem mudar, de que não vai ser sempre assim, sabe? De repente as coisas podem mudar realmente, né? Se você parar de reclamar e olhar as coisas diferentes. Eu tô falando tudo nesse contexto, tá, pessoal? No contexto dessa história, dessas duas histórias, assim. Um que olhou aquilo dali, aqueles carrapichos, sempre reclamou, nunca parou para analisar. E ele falou, era para eu ser o dono do velcro. Só que na verdade não era, porque se ele fosse realmente o dono do velcro, ele ia olhar igual o moço, o homem que olhou o carrapicho, ele ia olhar diferente, né? Porque foi diferente, as duas comparações são muito diferentes. Aquele homem que era lá da infância, desde criança, que ele tinha aqueles carrapicho todo na perna, que ia pra escola tirando carrapicho por carrapicho, reclamando porque ia ouvir reclamações da professora. É bem diferente da história daquele homem que veio de fora do Brasil,
olhou aquilo dali, nossa, que curioso, que interessante, olhou diferente, olhou com uns olhos de empreendedor, com outros olhos de que tem algo bom naquilo, e levou para casa, estudou e viu ali algo que realmente funcionou, que deu certo, e ele passou a ser multimilionário porque os olhos dele foram bons. E trazendo assim, vamos trazer, tá, para uma base bíblica aqui. A Bíblia vai falar que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom. Mas se os teus olhos forem mal, todo o teu corpo será mal, né? E a gente precisa olhar realmente com bons olhos, porque tá vendo aí? A vida dele mudou, gente, de um só pensar, foi só ele parar pra pensar. Ele, caramba, peraí. Se eu pegar o negocinho, esse negocinho gruda aqui, que não, eu posso fazer então micropartículas de plásticos e dali eu posso fazer algo tipo um carrapicho, sendo que vai ser algo feito por de plástico, né? Aí aqui é uma coisa, ver aqui mais perto, ó. Tá vendo? Micro, tipo espinhos, como se fosse aqueles espinhos, sabe assim, só que artificial. Mas foi a ideia que ele teve, é claro que ele não ia pegar, né? Aqueles carrapicho, todo aquele monte de bolinha lá de carrapicho e jogar ali na sandália, né? Aí também não ia fazer muito sentido, mas a ideia dele foi diferente. Ele pegou a ideia daquele produto, não é produto, daquela plantinha, né? Como que eu posso dizer assim? Pegou a ideia daquela sementinha ali. E ali ele passou a produzir vários velcros. E ele criou o velcro. A partir dali ele colou nas sandálias e as sandálias não precisavam ter mais cadastros. E pronto, gente, vendeu muito até hoje, né? Tem sandálias de velcro aí pra todo lado e tem outras coisas também a velcro, bolsas e outras coisas, né? Pronto, ficou milionário, gente. Quer ser milionário também, gente? Vamos pensar, né? Vamos pensar. Se vocês tiverem alguma ideia, passa aí pra mim, gente, que eu tô sem... Ó, eu sou criativa aqui, mas não, tem horas que a ideia, ó... Cara, que não tem ideia não, mas vamos pensar, né, gente? Vamos pensar, vai que a gente fica multimilionário também, igual o dono do velcro aí. Beijo, pessoal!